Então, bem-vindo à nossa aula 10. Nós vamos falar aqui sobre os obstáculos a superar nesse estágio da liberação. Começar pelos medos. Então, tem o medo de confrontar o passado, o medo de perder o controle e o medo da dor emocional. Os medos nesse estágio estão ligados ao confronto com aspectos dolorosos do passado, incluindo o medo de reviver traumas e a ansiedade de perder o controle emocional. O temor da dor emocional revela a resistência natural em enfrentar e processar sentimentos reprimidos. Então, sem dúvida, esse é o estágio onde os medos são mais intensos. Então, o medo de confrontar o passado, de olhar para essas questões, da infância, de pai e mãe, tem um monte de coisas, que a gente precisa olhar com calma e dá medo de olhar para isso. Tem o medo de perder o controle emocional, porque a gente entra às vezes em catarse, nessas experiências intensas de liberação emocional, e às vezes a gente faz coisas que a gente não faria em momentos comuns da vida, Então nós temos aqui os apegos emocionais e apego ao passado. Esse estágio desafia os indivíduos a confrontar e liberar apegos emocionais, ressentimentos e a identificação com experiências passadas que limitam seu crescimento. Como a nossa estrutura do ego ela é formada pela nossa história pessoal, então o próprio ego tem resistência a soltar essa história pessoal. Então aqui a gente fica apegado e aí surge essa dificuldade em ressignificar a nossa história. As crenças limitantes então que permeiam esse estágio, algumas delas são: se eu permitir-me sentir essa dor ou enfrentar esses aspectos de mim, serei esmagado por eles. Então o ego traz essa sensação que está sendo oprimido por todas essas vulnerabilidades que ele está sendo exposto. Mas a verdade é que você é muito maior que a sua história. Você é muito maior que a sua dor. Não é seguro expressar ou explorar essas partes escuras de mim mesmo. Na verdade, pode ser desconfortável olhar para tudo isso, mas com certeza é seguro sim. Mostrar vulnerabilidade é um sinal de fraqueza e incompatível com o crescimento espiritual. A verdade é exatamente o oposto. A vulnerabilidade te permite integrar e acolher essas partes dolorosas de você mesmo. Eu não mereço perdão nem de mim mesmo, nem dos outros. Então, nesse estágio, vem à tona muitas situações do passado que a gente se envergonha um pouco. E a gente carrega essa sensação de que nós não somos uma pessoa tão boa assim. Portanto, eu não mereço perdão. Mas justamente esse processo de liberação vai fazer com que você consiga aceitar e acolher todas essas coisas que, por um lado, é visto como negativa, mas, por outro, ser vulnerável o suficiente para admitir esses equívocos é extremamente libertador. Quanto às sombras, resistência à mudança, um apego inconsciente aos padrões familiares, mesmo aqueles que causam sofrimento. Então, a estrutura do ego se sente segura nas áreas que são conhecidas, então é mais fácil permanecer onde se está do que enfrentar uma mudança e enfrentar o desconhecido. Fuga da dor, evitar enfrentar e processar emoções dolorosas ou traumas passados. Então essa resistência se intensifica quando a gente intuitivamente sabe que esse processo que a gente vai enfrentar vai levantar a poeira, vai trazer dores à tona. Então é melhor não tocar nesse lugar. Então a gente prefere fugir disso e deixar as coisas como estão. Autocrítica excessiva. Julgar-se duramente por não atingir padrões espirituais ou pessoais ideais. Então, nesse estágio, como está surgindo muitos padrões condicionados da nossa vida, a gente tende a olhar com um olhar crítico para nós mesmos, porque a gente está experimentando todos os nossos equívocos, todas as nossas dores, todos os nossos traumas, e parece que nós somos pessoas muito ruins. Então, essa crítica vai surgir naturalmente. Então, observa isso com calma. E, por fim, os desafios. Confronto com sombras internas, enfrentar aspectos de si mesmo que foram reprimidos ou ignorados. Então, nesse estágio é inevitável esse confronto com as suas sombras internas. Mas eu diria, essas sombras são apenas pontos cegos, apenas lugares, memórias em que não foi colocado luz ainda. Então, as sombras não são algo negativo ou ruim, são padrões que a gente carrega que ainda não foram iluminados. Quando eles são iluminados, eles são transcendidos. Desapego do ego. Superar a resistência do ego à dissolução e ao desapego de identidades e papéis sociais. Então esse é um grande desafio, essa
desidentificação do ego, que é muito necessário nesse processo, e essa desidentificação vai ser muito importante para o próximo estágio, que é o estágio da iluminação. E a aceitação aqui não significa que você precisa se conformar com as suas imperfeições. Na verdade, você precisa aqui é acolher essas imperfeições. Você precisa abrir um espaço para que elas possam existir. A partir do momento que elas existem e você aceita que elas estão ali, somente a partir disso que elas podem ser transformadas. E na nossa próxima aula, vamos falar então aí sobre o que você precisa fazer para seguir em frente em direção ao estágio da iluminação. Te vejo lá.